Então, para a nossa análise de hoje, eu trouxe dois temas diferentes. Os dois temas são sobre a Ucrânia. Um deles eu coloquei no título, é o título e é o motivo pelo qual vocês clicaram para assistir essa análise aqui. Mas eu trouxe outro tema também referente à Ucrânia. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias, os 4 primeiros pontos são sobre o tema que dá título à análise e os 2 últimos são sobre um outro tema também relacionado à Ucrânia. Os meus 4 primeiros pontos, que são o tema central dessa análise aqui, dizem respeito a esse risco em torno da usina de Zaporizhia. Estou chamando de Zaporizhia porque é a forma como eu vi a maior parte das pessoas chamarem, muito embora uma pessoa que acompanha o canal falou que é Zaporozhia, mas me perdoem aí, tá? Eu acabo fazendo a opção porque admito que não falo a língua local, então estou chamando aí da forma como eu vejo a maior parte das pessoas chamando, tá? Se estiver incorreto, por favor, 1000 perdões para vocês. Que é a tensão em torno da usina nuclear de Zaporizhia, ou Zaporozhia, como alguém comentou aí, que é essa tensão de ataques que estão ocorrendo, ataques militares que estão ocorrendo a essa usina e o risco de um desastre nuclear atingir a Europa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês nessa análise de hoje nos 4 primeiros pontos. Já os 2 últimos pontos dessa análise de hoje também dizem respeito à questão da Ucrânia, e eu quero conversar sobre uma atualização da posição da Anistia Internacional em torno daquele estudo que a Anistia tinha feito a respeito da Ucrânia estar utilizando o seu povo, civis do seu país, como escudo humano durante o conflito, o que logicamente é crime de guerra. Só que a Anistia Internacional foi mudando, pediu desculpa, primeiro disse assim, ó, isso é verdade, mas desculpa, porque a forma como a gente colocou não estava correta. Aí agora, tanto é que eu discuti na semana passada com vocês a demissão de uma das pessoas que estavam à frente desse estudo, então a pessoa foi demitida, ou se demitiu, não me recordo exatamente. Aí agora a Anistia Internacional falou que vai fazer uma revisão do estudo, porque pode haver alguma coisa incorreta. Então, o que a gente sabe? Que existe um desacordo nos interesses que estimularam esse estudo, e lembrando sempre, a Anistia Internacional é um braço do governo britânico. Isso não foi feito à toa. Se a Anistia Internacional está divulgando isso, divulgou esse estudo que fala que a Ucrânia utilizou civis como escudo humano, e isso, logicamente, é crime de guerra, existem interesses atlanticistas que querem desembarcar do apoio à Ucrânia. Então, há um desacordo dentro desses grupos que deram e que continuam dando suporte à Ucrânia, a ponto de alguns grupos estarem abrindo uma perspectiva, abrindo um caminho para desembarcarem do apoio à Ucrânia. É possível que isso aconteça, tá? Então, eu vou discutir isso aqui nos 2 últimos pontos da análise de hoje. Os 4 primeiros sobre a questão da usina de Zaporizhia, ou Zaporozhia, e o 5º e 6º pontos sobre essa questão da Anistia Internacional, que é um tema que eu tenho discutido com vocês aqui no canal, assim como também já falei a respeito dessa usina nuclear e do risco, e hoje eu vou continuar discutindo esses temas. Aqui no canal eu vou e volto nos assuntos, sai uma notícia nova, eu atualizo a situação. O intuito do canal é discutir geopolítica? Sim, eu sou geógrafo de formação e essa é a discussão que eu quero fazer aqui. Só que discutir a partir de notícias que aparecem. Então a gente se mantém atualizado e também se mantém pensando a geopolítica. É a partir desse prisma que eu quero fazer a discussão, muito mais do que por um prisma mais teórico, que pegue um tema e disseque todo ele numa análise só. Não, a gente vai gradativamente pegando as pecinhas do quebra-cabeça e montando o nosso panorama geopolítico. Primeiro ponto, vamos entrar aqui nos 6 pontos dessa análise de hoje, nas minhas 6 anotações que eu sempre trago, começando pela questão da usina nuclear e depois os 2 últimos pontos sobre a questão da Anistia Internacional. Primeiro ponto, a Agência Internacional de Energia Atômica falou sobre o risco em torno da usina de Zaporizhia, ou Zaporozhia, repito. A Agência Internacional de Energia Atômica falou sobre o risco em torno da usina de Zaporizhia. A Rússia acusa a Ucrânia logicamente acusa a Rússia sobre ataques militares promovidos à usina nuclear que podem levar a um desastre que atinja a Europa inteira. Sim, é uma espécie de reedição de uma
muito embora naquela época não fosse um ataque militar, uma reedição do caso Chernobyl. Então existe uma tensão em torno disso, sendo que a usina nuclear de Zaporizhzhia é muito maior do que a usina nuclear de Chernobyl, ou seja, a tensão é ainda maior. Agora peguem um segundo ponto e pensem comigo isso que eu estou trazendo aqui. Quem quiser comentar, comente, fiquem à vontade aí para a gente conversar sobre isso. Estou trazendo a minha percepção. O comentário só não fica se a gente xingando, o que não é pouca gente, tá? Admito para vocês. É uma quantidade enorme de gente xingando, que não consegue discutir uma coisa minimamente e chega metendo o pé aí. E aí, logicamente, que não tem porquê ninguém ficar lendo aqueles xingamentos de baixo calão que as pessoas trazem. Mas desde que seja uma discordância dentro de um nível aceitável, não há porquê, né? Se discordar é preciso, só que xingar não, né? Segundo ponto. O fato é que seria estranho. Então, olhem o segundo ponto. O fato é que seria estranho os russos atacarem militarmente uma região da Ucrânia que já controlam. Repito o segundo ponto. O fato é que seria estranho os russos atacarem militarmente uma região da Ucrânia que está sob controle russo. A região de Zaporizhzhia, aquela região que envolve ali a usina de Zaporizhzhia, ela está sob controle russo. Então, por que os russos promoveriam um ataque militar contra uma região que já está dominada pelas forças militares russas? Não faz o menor sentido. Outra questão interessante que é preciso investigar é por que a Rússia está exigindo a presença da ONU na região para avaliar esses ataques contra a usina nuclear e a ONU se recusa aí, é um outro ponto importante. A Rússia quer convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir isso, e a ONU está negando essa reunião e está negando também a visita de agentes internacionais da ONU para ver o que está acontecendo em Zaporizhzhia. É preciso pensar sobre isso também. É preciso refletir por que a Agência Internacional de Energia Atômica está demorando tanto para mandar alguém para ver esse caso em loco. Isso aqui é preciso observar. Então, existem interesses transnacionais poderosíssimos que estão evitando que a ONU visite o lugar e estão evitando que a Agência Internacional de Energia Atômica também visite o lugar. É preciso discutir essa questão. Porque a Rússia está dominando militarmente a região e já pediu a presença de forças da ONU que não foram. Pede uma reunião no Conselho de Segurança da ONU para discutir isso e essa reunião também é negada. Então, há que se refletir sobre isso. Então, deixa esse segundo ponto aí. Quem quiser comentar, comente. Se tiver alguma notícia recente, comentem aí também. Lembrando sempre, tá? As forças que dão suporte ao governo Zelensky, as forças transnacionais, são as mais variadas. Tu entra no portal do Fórum Econômico Mundial, é apoio ao Zelensky. Tu visita qualquer blog aí, qualquer página ligada ao George Soros, é apoio ao Zelensky. Tu liga na mídia corporativa, é apoio ao Zelensky. Então, esses setores que dão lastro ao governo Zelensky e que também compõem boa parte dos organismos internacionais, estão evitando que qualquer estudo in loco seja feito para detectar quem é o real responsável pelos ataques militares que estão ocorrendo aí contra a usina de Zaporizhzhia. Terceiro ponto. A usina de Zaporizhzhia é a maior da Europa. Então, não sei se vocês sabem disso, foi uma informação que eu estava olhando aí nos últimos dias. Admito, não sou especialista na usina de Zaporizhzhia, tá? Acho que ninguém, não sei se existe algum especialista na usina de Zaporizhzhia no Brasil. Só estou trazendo essa informação para vocês, ou a informação que eu encontrei. Se estiver incorreta, por favor, me corrijam, mas é a informação que eu tenho. A usina de Zaporizhzhia, o Zaporozhia, é a maior da Europa, o que rememora uma tensão de maneira expandida do período da Guerra Fria. Repito, a usina de Zaporizhzhia é a maior da Europa, o que rememora uma tensão do período da Guerra Fria, só que de maneira amplificada, porque a usina de Zaporizhzhia é maior do que a usina de Chernobyl. Então a gente está rememorando o episódio da tensão nuclear da Guerra Fria no atual momento. Tanto é que eu discuti aqui na semana passada, foi na semana passada que eu acho que eu discuti, bem no início da semana passada, que o Zelensky pode estar promovendo esses ataques porque a região de Zaporizhzhia está propondo um referendo para desanexar da Ucrânia, ou se separar da Ucrânia, e fazer parte do Estado russo. Ou o Zelensky pode estar utilizando o caso de Zaporizhzhia, dessa usina nuclear, esses ataques, para fazer uma chantagem em relação à Europa e ao atlanticismo como um todo. Ou vocês seguem apoiando, ou a gente vai ter uma desgraceira completa aqui,
um desastre nuclear, aí a gente vai ficar por vários anos, amargando este problema. Então pode ser que o Zelensky esteja fazendo uma chantagem nuclear com esses ataques. Porque, logicamente, não estou nem falando em termos éticos, não estou falando nada disso. Estou falando logicamente, por que diabos a Rússia promoveria um ataque numa região que está sob o controle dela, e inclusive forças políticas da região de Zaporíjia estão fazendo um referendo para que Zaporíjia faça parte do território russo. Então não faria muito sentido a Rússia promover um ataque contra um território que gradualmente pode ser anexado ao Estado russo. Não faria muito sentido a Rússia fazer uma coisa desse tipo. Mas, enfim, nem só de lógica vivem os conflitos. Estou avaliando a situação pelos dados que eu tenho até o momento. Quarto ponto. O espectro de um conflito nuclear também amplifica o pânico na sociedade. E podem ter certeza, aqueles grupos financeiros transnacionais, os fóruns e os think tanks, os centros de estudo aos quais eles dão base, vão trazer esse medo nuclear para dizer que, viu, e nacionalismo é isso, é nação contra nação, risco nuclear, risco de guerra nuclear. Precisamos superar essa etapa, a etapa do Estado Nacional, e superando a etapa do Estado Nacional, migremos para uma etapa de governança global. Mas repito o que eu sempre falo aqui no canal. Governança global é uma outra forma, é uma forma, digamos assim, propagandística, de falar que os interesses financeiros transnacionais vão tomar conta de tudo. Que forças nós temos hoje? Temos os interesses financeiros transnacionais, com esses oligarcas que não têm pátria, a pátria desses caras é o dinheiro, e temos as forças que hoje podem fazer algo contra isso, são os estados soberanos. Não à toa, todos esses magnatas, esses interesses financeiros transnacionais, eles batem em cima da soberania. Tanto que tentam sobrepor a ideia de soberania à ideia de autocracia, tentando retirar todo o poder do Estado Nacional. Tu pode ter críticas ao Estado Nacional, nada impede. Dizer, não, mas o Estado Nacional não resolve todos os problemas, tudo bem. Tu pode ter críticas ao Estado, mas tu tem que admitir que se não for o Estado, a entidade, a garantir isso, e é por isso que a sociedade precisa lutar para que o Estado garanta, não é o interesse financeiro transnacional que vai conseguir. Se o Estado Nacional, se o Estado soberano for enfraquecido na atual conjuntura que nós temos, o interesse financeiro transnacional vai tomar conta e vai piorar muito a nossa vida. Se não há liberdade dentro de um Estado soberano, tampouco haverá fora dele. Então, com o interesse financeiro transnacional existe o caos. Então, esse cenário de risco nuclear, ele reforça esse discurso de que Estado nacional só serve para gerar guerra. E isso bate em cima da soberania. Sem soberania, não há como um povo defender o seu território, defender os seus recursos e defender a si próprio. Pode ter as suas imperfeições, mas é o estágio político maduro que atingimos até o momento. Fora isso, é o interesse financeiro transnacional. Não existe uma força internacional ao lado do povo capaz de rivalizar com o interesse financeiro transnacional. Essa ferramenta não está construída. Então, se a gente pedir a redução do Estado, o fim do Estado, a gente vai ficar sujeito àqueles grupos que já estão organizados em escala transnacional, que são os interesses financeiros. Ah, mas existe a ONU, existe a... Não, pô, você tem que tomar um tapa na cara se tu falar uma coisa dessa. Tu falar que um organismo internacional como esse, completamente atlanticista, vai defender a gente. Tem gente que acredita nessa governança global, mas isso é uma bobagem do tamanho do universo. É uma maneira engana-trouxa de falar sobre o avanço do interesse financeiro transnacional. Agora vamos falar um pouquinho sobre o caso da Anistia Internacional nesse final de análise aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso também. Quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando aqui, que é o caso de que, dias atrás, a Anistia Internacional, um órgão internacional que funciona como um braço de Estado do Estado britânico, publicou um estudo, no qual, inclusive, eu deixei esse estudo disponível para quem acompanha o canal lá no canal do Telegram, inclusive comentei com vocês aqui em vídeo, que demonstrava que o Estado ucraniano, as forças militares ucranianas utilizaram o seu povo como escudo humano contra a Rússia. Inclusive a gente conversou sobre esse método. Expõe o povo ucraniano, a Rússia promove um ataque, mata civis e a mídia corporativa faz um trabalho de terrorismo contra a Rússia,
para legitimar as sanções contra a Rússia, que são fundamentais para a geração de uma crise internacional que é do gosto do interesse financeiro aí que está capitalizando em cima dessa crise. Foi essa discussão que a gente fez. Então vamos conversar sobre os últimos fatos dessa discussão aí. Quinto ponto. Especialistas independentes entre aspas, porque é a expressão utilizada pela Anistia Internacional, tá? Então, especialistas independentes, entre aspas, irão revisar o estudo publicado pela Anistia Internacional a respeito da Ucrânia ter utilizado civis, e estar utilizando, porque o conflito continua, estar utilizando civis como escudo humano, o que não pode. Tanto é que eu sempre comentei com vocês, desde o início do conflito. O que eu falei? O Zelensky começou a recrutar civis e botar civis no fronte como medida primeira, algo que normalmente todos os estados colocam por último. Então existe um claro interesse em criar uma compreensão de que os militares russos estão abatendo civis ucranianos, que é uma espécie de conflito de militares contra civis. Civis que lutam com coquetéis Molotov, que fazem em casa, venha para a Ucrânia fazer coquetéis Molotov junto com o champanhe e assim por diante. Então toda essa propaganda que foi feita, ela tem o intuito de demonstrar que é a luta de um povo contra uma máquina de guerra. E isso cria caldo para sancionar ainda mais a Rússia em um discurso democrático do atlanticismo e assim por diante. Só que o que a Anistia Internacional está fazendo agora, em cima de um estudo que ela própria publicou, e que referenda quase todas as discussões que a gente fez aqui no canal sobre isso. Só que quando vem de um canal alternativo, pequeno, inexpressivo perante a opinião digamos assim, da discussão geral, e assim como todos os canais que comentaram isso é fake news, é desinformação russa. Quando vem da Anistia Internacional, o quê? Então a Anistia Internacional trouxe essa realidade, admitindo, sendo que é um órgão atlanticista, admitindo que o próprio atlanticismo apoiou forças militares que usam a sua população como escudo. Agora querem fazer uma revisão, vão montar uma banca independente, entre aspas, que vai revisar todo esse estudo. Então quem permitiu o vazamento desse estudo queria sim criar ensejo para o desembarque em relação ao apoio à Ucrânia. E sabendo que a Anistia Internacional é um braço do Estado britânico, a gente sabe muito bem que isso aí é um comando que vem do centro do atlanticismo. Então, vindo do Estado britânico, assim como do Estado norte-americano, essa medida tem como fim abrir possibilidade para que grupos desembarquem do apoio à Ucrânia, dizendo assim, não, isso aí eu não quero apoiar. Tanto é que eu comentei o que aqui também com vocês, a questão daquele ensaio da revista Vogue, que serviu para queimar o Zelensky, sim, um ensaio fotográfico ridículo, com uma matéria mais ridícula ainda. O documentário publicado e retirado do ar pela CBS, que é um portal da mídia corporativa também, sobre o fato de que apenas 30% das armas que são enviadas para a Ucrânia chegam realmente no fronte, todo o resto se perde, é vendido, vai para o crime organizado, vai para grupo terrorista e assim por diante. Então existem forças que estão engendrando um desembarque, só que existem forças que estão lutando contra isso. Então, quando tem esse vai e volta, é porque está bugando a Matrix. Alguém ali está tendo desacordo, sabe? Está tendo o Olimpo, sabe? Tu olha lá para o Olimpo, os deuses não estão de acordo um com o outro. E logicamente que a gente consegue ver isso através dessas incoerências que vêm a público por parte de organismos do próprio atlanticismo. Sexto e último ponto. Já discutimos que esse impasse revela divergências entre setores da cúpula financeira. Alguns estão abrindo portas para desembarcar do navio que está afundando, porque a Rússia está avançando no seu projeto de conseguir rebater aquilo que a Ucrânia vinha fazendo contra a população russa dentro da Ucrânia. Então a Rússia vem avançando diante de uma OTAN que não consegue mais bancar esse conflito na Ucrânia. Quanto tempo vai durar o conflito? Eu ainda não sei. Mas o fato é que tudo que o atlanticismo tentou promover na Ucrânia, a propaganda a partir da Ucrânia, essas coisas estão fazendo água. E logicamente que as lideranças atlanticistas não vão abraçar o ônus da imagem de ter perdido ali, vão culpar alguém, e logicamente que os culpados vão ser o quê? O governo Zelensky e os grupos paramilitares que dão suporte a ele. Então podem ter certeza que todas aquelas porcarias que a gente discutiu aqui no canal, feitas pelo batalhão de Azov, virão a público no momento certo.
E quando vier, vai ser para desembarcar todo mundo. Vai dizer, não, nós não apoiamos, viu? Só não deu certo porque esses grupos extremistas, e aí vai vir um... Todo mundo que proibiu, que represou e tentou evitar que chamássemos o batalhão de Azov pelo que ele efetivamente é, que é um grupo neonazista, supremacista racial, que mata russos, que vivem, mata pessoas de origem russa que vivem dentro da Ucrânia, todos esses podres vão vir à tona. E isso vai servir para o desembarque final, acredito eu. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link está na descrição aqui embaixo. E eu te digo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também, mas eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês. Ah, outra coisa, pode ajudar sempre no valor que quiser, não estabeleço nenhum valor, é uma ajuda solidária, então vocês é que determinam. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e agora sim, tchau para vocês.